sou a Lu Ribeiro, esse é o Lu Explica. Para quem está chegando hoje, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, ao final do vídeo, deem um joinha para me ajudar e divulguem, comentem, compartilhem e vamos embora falar sobre esse tema, que eu acho que quando vocês viram já deu aquela impactada. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da romantização do conceito da família, que graças a Deus sofreu algumas mudanças ao longo dos anos aí na parte jurídica, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Para começar, como eu sou professora de linguagens, a gente vai começar vendo o significado da palavra família, que vai aparecer aí do ladinho para vocês. Família é o substantivo feminino e significado 1. Grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Esposa, pai, mãe e os filhos. 2. Grupo de pessoas com ancestralidade comum. Então a gente percebe que, pelo dicionário, a palavra família ela é limitada apenas a sua significação através de pessoas que dividem o mesmo teto ou pessoas que têm a mesma ancestralidade, o mesmo sangue. A gente entende dessa forma. Mas aí, ao passar dos anos, a parte jurídica começou a perceber que esse conceito de família já está ultrapassado há bastante tempo, já que a sociedade vem sofrendo modificações. Então, o conceito jurídico que mais sofreu alteração no período que vai do último quarto do século XX ao início do século XXI foi esse da família. E tem uma citação aqui que eu achei bem bacana que diz o seguinte: a família matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, heteroparental, biológica, institucional, visto como unidade de produção, cedeu lugar para uma família pluralizada, democrática, igualitária, hetero ou homoparental, biológica ou socioafetiva, construída com base na afetividade e de caráter instrumental. E aí a gente tem essa citação do Rolf Madaleno em 2015. E o que ele fala aqui é muito bacana, porque se a gente for parar para pensar, quando a gente pensa em família, existe essa necessidade e essa associação à consanguinidade. E outra, ainda existe aquela coisa do comercial de margarina. Pai, mãe, o cachorrinho, os filhos, mas aí não existe uma representatividade LGBT, não existe uma coisa frisando que o que realmente torna uma família família é a parte afetiva. São os vínculos emocionais e afetivos que são criados ali naquele meio, independente de sangue ou não. E aí a gente pensa, pô, Lu, mas por que a gente tem esse conceito de família até hoje? Quando fala a palavra família, o que vem na cabeça da gente é aquela galera do comercial de margarina. E aí a gente vai ter que voltar um pouco na história e entender que, seguinte, houve o matriarcado, a gente sabe, inclusive eu até destaquei aqui alguns países que possuíram sociedades matriarcais e suas respectivas deusas. Então a gente tem aqui o Japão, que houve uma deusa Amaterasu, que essas deusas que eu vou citar, inclusive, são cultuadas até hoje. Na Turquia, a deusa Artemis. Na Irlanda, a deusa Brígide. Na Índia, a deusa Durga. E na Itália, a Hestia. Então, quando a sociedade era matriarcal, existia uma maior liberdade das relações. Existia a poligamia, existiam relações construídas de outras formas que não a tradicional cristã, que é colocada como modelo até hoje. E aí, quando o patriarcado se instaura e se fixa, ele também vai modificar a forma como a família é construída, já que o homem vai ser o centro dessa família e a mulher, devido à desconstrução do matriarcado, devido à extinção, digamos assim, do matriarcado, pelo menos a tentativa, a mulher vai ser colocada numa posição secundária. Então, ela vai ter que estar abaixo do homem. Logo, vai ser criado o dote. O dote era aquela negociação entre famílias que tinham muito dinheiro e a mulher, ela precisava ter muito dinheiro para conseguir casar, porque essa mulher iria dar o dote dela ao marido. E essas famílias iriam perpetuar seus nomes, que era uma coisa extremamente importante ali nos primeiros séculos
da história do Brasil e mundialmente falando também. Então, a história do sobrenome era algo muito valorizado. Então, os sobrenomes das famílias tinham que ser importantes, porque denotava que essas pessoas tinham muito dinheiro. E aí, se a gente for parar para pensar, caramba, se a base familiar ela era feita através de interesse, como é que a gente consegue continuar tomando isso como modelo até hoje, valorizando tanto uma família que era unida pelo interesse financeiro e não pelo afeto, já que aquele casal nem se conhecia direito e tinha que se casar. E que a gente sabe, historicamente falando, que grande parte dessas mulheres que eram submetidas a casamentos arranjados, elas eram infelizes porque os maridos bebiam muito, agrediam, tinha a questão da traição e tudo mais. Então, a gente percebe que esse modelo ele já está muito ultrapassado, ele já é muito questionável há muito tempo. E daí a gente tem na literatura duas obras que já vão mostrar um pouco das problemáticas que essas relações têm, que é Senhora, que vai mostrar justamente essa questão do interesse financeiro acima do amor, e a gente vai ver em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, uma denúncia com relação à mentira que é essa estrutura familiar. Então, assim, a literatura já mostrou ali pelo romantismo e realismo, que no final do romantismo, no caso, já no início do realismo, naturalismo, que aquilo ali era uma farsa, e que aquele cenário muito bonito que era colocado na literatura era justamente para que aquelas mulheres sonhassem em se casar. Mesmo que aquele casamento fosse arranjado, ela almejasse aquilo dali, porque nos livros que ela lia, as pessoas tinham um casamento arranjado, mas eram felizes. Então ela já ia com aquela idealização na cabeça para conseguir ser submissa àquela situação. E aí a gente vem para outra questão, que é a questão da monogamia, já que a monogamia ela foi imposta única e exclusivamente para a mulher, e o homem ele não aderiu à monogamia, já que a grande maioria das relações existiu e existem traições. Então, são essas questões. E quem está dizendo isso não é só Lourdes, tá? Eu estou falando aqui embasada em um investigador português chamado Rui Diogo. E o embasamento dele, ele vai utilizar ciência e história. E ele vai dizer o seguinte: a poligamia é natural. A monogamia foi criada para a mulher. A imposição monogâmica foi feita apenas para a mulher, porque se acreditava-se que a mulher, na era vitoriana, lá pelo século XIX, era assexuada, quer dizer, a mulher não precisava ter relações sexuais, porque ela não sentia prazer. A gente vai ter ali a questão das bruxas, a aliança, que vai ser um símbolo de que a mulher tinha um dono, e que o sexo é natural, mas o gênero é construído. Então é interessante quando ele fala isso, porque o sexo ele vem com você, mas a construção do gênero ela é construída pela sociedade. E a construção do gênero feminino e masculino também já são construções ultrapassadas e que vão impactar diretamente nesse modelo familiar que também já está ultrapassado. Então essa idealização, gente, de família como lugar perfeito e tudo mais, né? Então já é algo a ser questionado e a ser revisto, fazendo todas essas conexões e esse passeio histórico e científico, a gente consegue perceber que é falho e que a gente precisa rever esses conceitos e pré-conceitos, separadamente falando. Beleza, gente? Eu espero ter trazido uma reflexão para vocês válida. Não se esqueçam de dar aquele joinha, de comentar aqui se vocês acharem alguma coisa interessante, pertinente e que venha agregar. Fiquem à vontade. Até o próximo vídeo. Beijo em vocês. Tchau, tchau.